Olá, eu recebo muitas perguntas e às vezes podem ajudar, porque as pessoas têm dúvidas, né? Então, eu respondo. Comentário: você fez citações de lavagem, desprezando a necessidade do batismo para a salvação nestas passagens. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos 22:16. Resposta: se você observar as duas passagens que citou, estão diretamente ligadas a judeus. Foram ditas a judeus. Por que será? Porque os judeus que receberam a revelação de Deus, dos oráculos de Deus, viraram as costas para ele, mataram o seu filho Jesus. Por isso, eles precisavam primeiro se arrepender do que haviam feito, e é por isso que João Batista os convidava a se arrependerem de seus pecados e serem batizados. O batismo de João Batista não era um batismo cristão, era um batismo judaico. No batismo cristão, a mensagem dirigida a eles era diferente daquela dirigida aos gentios convertidos. E basta você comparar as passagens para entender isso. William MacDonald comenta assim, Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. A resposta de Pedro foi que eles deveriam se arrepender e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Primeiro, eles deveriam se arrepender, reconhecendo a sua culpa, como judeus que tinham rejeitado a lei, e tomando o lado de Deus contra si mesmos. Se colocando ao lado de Deus contra si mesmos. E então, eles deveriam ser batizados para a remissão de seus pecados. À primeira vista, esse versículo parece ensinar a salvação pelo batismo. E muitas pessoas insistem que isso é exatamente o que significa. Mas tal interpretação é impossível, pelas seguintes razões. Primeiro, em dezenas de passagens do Novo Testamento, a salvação é dita que é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso está em João 1,12, João 3,16, João 3,36, João 6,47, Atos 16,31, Romanos 10,9 e outras, como essas. Nenhum versículo poderia contradizer tal testemunho esmagador. Ou dois versículos que fossem esses que você mencionou. Segundo, o ladrão na cruz tinha certeza da salvação mesmo sem ter sido batizado. Terceiro, o Salvador não é declarado como ter batizado alguém. Uma omissão estranha. Se o batismo é essencial para a salvação, ele deveria ter batizado as pessoas, você não acha? Quarto, o apóstolo Paulo estava grato por ter batizado apenas alguns coríntios. Também uma coisa estranha. Porque se o batismo tem mérito salvador, como que ele foi falar isso em 1 Coríntios 1, 14 a 16? É importante notar que apenas os judeus foram instruídos a serem batizados para perdão dos pecados, conforme Atos 22, 16. Nesse fato, nós acreditamos que está o segredo para a compreensão desta passagem. A nação de Israel crucificou o Senhor da glória. O povo judeu clamou, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, em Mateus 27, 25. A culpa pela morte do Messias foi assim reivindicada pelo próprio povo de Israel. Agora, alguns desses judeus perceberam seu erro. Pelo arrependimento, eles reconheceram seus pecados perante Deus. Ao confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, eles foram regenerados e receberam o perdão eterno dos seus pecados. E pelo batismo público em água, eles se dissociaram da nação que crucificou o Senhor e se identificaram com o Senhor. O batismo, portanto, tornou-se o sinal externo de que seu pecado em conexão com a rejeição de Cristo, rejeição do Messias, assim como todos os seus outros pecados, haviam sido purificados, e isso os tirou do terreno judaico e os colocou no terreno cristão. Eu abro um parênteses aqui para comentar que é uma loucura cristãos que querem voltar ao judaísmo, botar aquelas fantasias de judeu quando se reúnem. Percebe? Volto agora ao texto aqui. Mas o batismo não os salvou.
Somente a fé em Cristo poderia fazer isso. Ensinar o contrário é ensinar um outro evangelho e ser assim amaldiçoado, como Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8 ao 9. Uma interpretação alternativa do batismo para a remissão de pecados é dada por Ryrie, um outro autor, que diz assim: isto não significa que os pecados possam ser remidos, pois em todos os lugares no Novo Testamento os pecados são perdoados como resultado da fé em Cristo, não como consequência do batismo. Significa, sim, ser batizado por causa da remissão de pecados. A preposição grega eis tem esse significado, por causa de, não apenas nessa passagem, mas também em uma passagem como Mateus 12, 41, onde o significado só pode ser: eles se arrependeram por causa da pregação de Jonas, não para a pregação de Jonas. O arrependimento trouxe a remissão de pecados para essa multidão pentecostal. Por causa da remissão de pecados, eles foram chamados para serem batizados. Abre um parênteses aqui, quando ele menciona o autor multidão pentecostal, não está falando das igrejas pentecostais, mas daquela multidão de 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes, ok? Fecha o parênteses. Pedro assegurou-lhes de que se eles se arrependessem e fossem batizados, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Insistir que essa ordem se aplica a nós hoje é interpretar mal os procedimentos administrativos de Deus nos primeiros dias da igreja. Como H.P. Barker tão habilmente apontou no seu texto O Vigário de Cristo, existem 4 comunidades de crentes no livro de Atos, e a ordem dos eventos em conexão com a recepção do Espírito Santo é diferente em cada caso. Aqui em Atos 2,38, lemos sobre cristãos judeus, e para eles a ordem era a seguinte: primeiro, arrependimento; segundo, batismo nas águas; terceiro, recepção do Espírito Santo. A conversão dos samaritanos está registrada em Atos 8, de 14 a 17. E lá nós lemos os seguintes eventos acontecendo nesta ordem. Primeiro, eles creram. Segundo, eles foram batizados nas águas. Terceiro, os apóstolos oraram por eles. Quarto, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Quinto, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 10, 44 a 48, a conversão de gentios, que não são judeus nem samaritanos, é o que é apresentado ali. Observe a ordem. Primeiro, fé. Segundo, recepção do Espírito Santo. Terceiro, batismo nas águas. Percebeu? Uma comunidade final de crentes, uma outra comunidade de crentes, é composta dos discípulos de João Batista, em Atos 19, de 1 a 7. E qual foi a ordem dos eventos? Primeiro, eles creram. Segundo, eles foram rebatizados, porque o batismo de João não era um batismo cristão. Terceiro, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles. Quarto, eles receberam o Espírito Santo. Isso tudo significa que havia 4 maneiras de salvação no livro de Atos, correto? Não, errado. A salvação foi e é sempre e será sempre eternamente com base na fé no Senhor. Mas durante o período de transição, que é registrado em Atos, Deus escolheu variar os eventos relacionados com a recepção do Espírito Santo, por razões que o próprio Deus conhecia, mas não escolheu revelar a nós. Então, qual desses padrões se aplica a nós hoje? Visto que Israel rejeitou nacionalmente o Messias, o povo judeu perdeu qualquer privilégio especial que pudesse ter. Hoje, Deus está chamando dentre os gentios um povo para o seu nome. Isso está em Atos 15, 14. Portanto, a ordem para hoje é aquela que se encontra em Atos 10. Primeiro, fé. Segundo, recepção do Espírito Santo. Terceiro, batismo nas águas. Nós acreditamos que essa ordem se aplica a todos hoje, tanto judeus quanto gentios. O livro de Atos, ele traça uma transição gradual, desde a transmissão do Evangelho, principalmente aos judeus, a ser repetidamente rejeitado pelos judeus, até a sua ida aos gentios, até a ida dos discípulos aos gentios.
No final do livro de Atos, a nação de Israel havia sido amplamente posta de lado. Pela incredulidade, ela perdeu qualquer direito especial de ser o povo escolhido de Deus. Durante a era da igreja, isso seria considerado com as nações gentílicas, o que seria aplicado às nações gentílicas. E a ordem de Deus para os gentios, delineada em Atos 10, 44, 48, se aplicaria. Veja Atos 22, 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Esse versículo tem sido mal utilizado para ensinar regeneração batismal. É possível que o versículo só se aplique a Paulo, como um judeu que precisava se dissociar de sua nação que rejeitou a Cristo, fazendo isso pelo batismo nas águas. Uma solução mais simples, baseada na construção gramatical do original, é a seguinte. Ao contrário da Bíblia, da versão King James, que pontua como se existissem 4 itens em uma linha, colocando todos no mesmo nível, a New King James, seguindo os originais, emparelha os 2 primeiros itens e os 2 segundos itens. No grego há um verbo finito modificado por um particípio em cada metade do verso. Uma tradução literal seria: tendo-se levantado, seja batizado e tenha seus pecados lavados por invocar o nome do Senhor. Esta última cláusula é apoiada pelo ensino bíblico geral, conforme Atos 2, 21 e Romanos 10, versículo 13. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.